Vou falar brevemente para não tomar muito do seu tempo. Essa palestra ela faz parte de uma série de palestras que nós do Instituto Viver vamos começar a divulgar, que são conteúdos voltados justamente para pais, famílias, cuidadores de crianças atípicas. A nossa clínica é uma clínica de neuroreabilitação com grande foco em crianças autistas, crianças com paralisia cerebral, outras deficiências. E como nós temos uma grande demanda de carga horária desses tratamentos, acaba sendo muito necessário trazer, né, conteúdos relevantes e conteúdos que tragam algum tipo de conhecimento para esses pais, para que aquele tempo de espera, né, são muitas horas semanais onde essas crianças ficam ali em terapia. Então, para fazer esse momento o mais relevante para essas famílias. Então, essa é a primeira de uma série de palestras que nós vamos conduzir daqui para frente. Ah, tá aqui. Muito bem, gente. Prazer enorme estar com vocês aqui. É uma alegria realmente muito grande em, conversar com vocês sobre um tema que me acompanha não só como psicólogo, mas também como ser humano, que é a presença do pai no desenvolvimento do filho, especialmente quando esses filhos têm algum tipo de deficiência, tá? Então eu quero começar exatamente reconhecendo a coragem, e o esforço dos pais, né, especialmente os que estão aqui presentes hoje, as duas mães e os dois. Não é o Dino, me parece que tem um pai, não me lembro agora. ah, e lembrar o seguinte, que educar é já um grande desafio, né? Agora, educar um filho que demanda cuidados especiais é, ao mesmo tempo, um peso, mas é uma bênção também. É uma oportunidade de crescimento pessoal, tá? E aqui eu quero deixar essa frase para ecoar no coração de todos, que é essa que a presença do pai não é algo acessória. Não é, a presença não é acessória, é uma condição estruturante para a vida da criança, tá? Bom, por que falar de paternidade? Então, durante muito tempo, o que acontecia era que a sociedade nos ensinou que era a mãe que era a protagonista natural nos cuidados, isso independentemente da condição de saúde da criança, né? Então, a mãe é quem educa, a mãe é quem determina todas as coisas, o domínio da mãe é o lar e o domínio do pai é no trabalho. Então, esses conceitos antigos, infelizmente, ainda estão valendo. Quer dizer, colocando, valendo, infelizmente, tá? Colocando o pai apenas como uma pessoa que ajuda, tá? Mas a coisa não é bem assim. Quando a gente vê as teorias da psicologia, em especial a teoria do apego para especialmente também crianças com algum grau de deficiência. O pai não é coadjuvante, tá? Ele é parte essencial da história emocional da criança, do seu filho, tá? O pai é um espelho. Bom, gente, ele quando olha para o filho com bastante reconhecimento daquela criança, a criança aprende a se ver como alguém amado, como alguém que é capaz, né? Quer dizer, uma pessoa que está preparado para lidar com o mundo. Quando esse olhar não é presente, aí cresce a dúvida, tá? Será que eu sou importante? Será que eu sou suficiente? Tá? Então, guardem essa mensagem também que eu separei aqui, uma mensagem que eu considero muito forte, muito poderosa e que vale para filhos e para pais, né? Você importa, tá? Você é amado, você é capaz. Tá? Então, além de tudo isso, a gente tem a condição, opa, a gente tem a condição de ser o pai, né? Digamos assim, lembrando-se que ele está muito além, mais uma pessoa entrando, que ele está muito além do sustento material, que muitas vezes
se coloca nessa condição. Eu diria até que nessas situações é até um certo, me perdoem os pais que ouvirem, né, mas há um certo comodismo de não, eu trago a comida, eu trago o sustento material, né, mas não vive uma situação natural, normal, né, vive uma situação atípica e a presença, né, tem que estar realmente constando na vida da criança, tá bom? O papel do pai na criança com deficiente, sobre isso eu quero falar o seguinte: quando falamos de crianças com deficientes, a presença paterna ganha muito peso. Esse pai e essa sua participação, a sua presença, se torna aí uma espécie de escudo emocional, como se fosse uma rede invisível de proteção. É o pai quem oferece o apoio emocional. Tá? É o pai que dá a segurança, é ele quem dá estímulo para o desenvolvimento cognitivo, aprender, entender, raciocinar, para o desenvolvimento social, a vida é feita de relações, né? E para também o desenvolvimento motor, tá? E é ele quem promove, vejam bem, a autoconfiança da criança ao transmitir com a sua voz, com seu olhar, com seus gestos, expressões como: você consegue, filho, né? Vamos em frente, eu acredito em você. Tá? Então, o que a gente percebe é que os estudos vêm mostrando isso também. Crianças acompanhadas de perto pelos pais, não estou falando de pai e mãe, estou falando de pai, a mãe é importante também, mas vamos nos referir nesse caso a pais, apresentam mais motivação, mais confiança e melhores resultados em suas terapias. Muito bem. Uhum. John Bowlby, é um psiquiatra e psicanalista, é um cara importante aí para a nossa psicologia de hoje, para a nossa palestra. E ele nos ensina que todo ser humano nasce com uma necessidade de apego, uma necessidade de formar vínculo. Isso é inato, né? O ser humano, dizia Maslow no passado, o ser humano é um ser gregário, precisa estar em contato com outras pessoas, né? Vem o Bowlby, então, e confirma isso. E ele vai mais além, não basta estar agregado a essas pessoas, eu tenho que formar vínculos, apegos com essas pessoas. Então, esse apego, o que é que significa? É o vínculo que nos faz, já não só quando criança, mas inclusive como adultos, nos faz sentir mais seguros. Né? O pai, quando assume esse lugar, ele pode ser uma base segura, um trampolim, digamos, de onde a criança salta para o mundo, né, sabendo que sempre pode voltar porque tem ali o pai como aquele que o protege, que o acolhe e o recebe também. Quando o apego é seguro, a gente vê crianças com boa autoestima, autoconfiantes, sabem regular suas emoções, as suas disponibilidades e, claro, com um grau de resiliência, que é a resistência para lidar com as frustrações. Tá bom? Então, crianças resilientes, capazes de se autorregular. Ora, quando o apego é inseguro, né, isso pode gerar medo, dependência, dificuldades em confiar na pessoa. Imaginem uma criança num parquinho. Tá bom? Ela brinca, tá ali feliz e tudo, porque olha para trás e vê ali o seu pai. Ele está atento, prestando atenção, e a criança percebe isso. Quando não vê ninguém, ela paralisa. Paralisação, nesse caso, representa o medo. Esse é o poder da presença do pai. Eu queria adicionar aqui duas formas de apego ruins, né? Três formas, aliás, eu colar aqui. Tem um apego que é chamado de evitante, tá? Que é típico das pessoas, não só o pai, é claro, nem a mãe, mas é um apego que, digamos, ah, dá à criança uma sensação de rejeição, de abandono. Então a criança fica com insegurança. Então, esse é o apelo evitante. A criança faz tudo para escapar dessa relação. Existe um apego inseguro que a gente chama de preocupante,
tá? Que gera angústia, né? A criança está sempre com necessidade de aprovações. E por incrível que pareça, o cuidador também, né? Estou fazendo, você está tudo bem aí, tá? Né? Pergunta para a criança constantemente. A criança também fica insegura, morre de medo disso, né? E vai se afastando. E tem uma figura que é a pior de todas em termos de apoio inseguro, que é o apoio seguro, inseguro, desorganizado. Tá? Normalmente, não sei porque eles dão esses nomes. Nesse caso aí, desorganizado, ele está se relacionando principalmente à negligência do cuidador, tá? E muitas vezes, infelizmente, em casos de abusos. Esse é um pouquinho da teoria do John Bowlby, mas a gente vai estar falando o tempo todo baseado no que ele ensinou, em termos de teoria de apego. Bom, a criança atípica, quando falamos delas, são aquelas crianças que mostram, em suas características o autismo de vários graus, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Agora, uma moda, atenção, nem tudo é TDAH, tá? E as crianças com deficiência intelectual. Quer dizer, quando a gente fala deles, a gente está lembrando ainda do vínculo. É um vínculo que se torna ainda mais decisivo para essas crianças. Imaginem, elas já enfrentam muitas barreiras, muitos desafios. Por exemplo, dificuldades de comunicação, né? A questão da exclusão, aqui está como inclusão, mas é a falta de, né? Porque na verdade o que elas vivem verdadeiramente é a exclusão social, infelizmente. Isso é fruto de uma condição social também. Quando eu falo condição social, eu estou falando de cultura, tá? Então vamos chamar de sociocultural. Pessoas ignorantes, sem conhecimento, de causas, sem conhecimento dessas condições humanas e acabam excluindo as crianças com alguma deficiência. E frustrações muitas vezes repetidas. Tá? Bom, vejam só, é nesse momento, é exatamente aí que a presença do pai funciona como um escudo de validação, né? Uma presença que fornece encorajamento para a vida e, associado a isso, o amor incondicional. Não existe amor sob condições. Tá? Esse amor sob condições, em qualquer instância, é um amor deficitário. Tá? Então é aquele pai que traz a informação. Eu acredito em você, filho, né? Ou filha. É por isso que eu afirmo, então, a todos vocês que quando o pai se aproxima, meus amigos, a criança de fato floresce. Tá? Gosto muito desse termo, florescer. As pesquisas aí, a gente tem acompanhado isso, especialmente a Renata, as evidências científicas têm se surgido a partir dessas pesquisas, mostrando que o apego seguro promove uma série de coisas, né? Ela confirma, então, a ciência, o que a nossa experiência já dizia. O apego seguro com o pai fortalece três pilares fundamentais, que são a autoestima, porque dá confiança em si mesmo. As competências sociais são necessárias para a vida na sociedade, ajuda a enfrentar frustrações sem desistir de nada, né? E também a resiliência emocional. Tá? Aliás, me perdoem, confundi aqui. A competência social fortalece os vínculos e nos dá capacidade para estabelecê-los, e a resiliência, então, quando há uma frustração, a gente lida com isso sem poder desistir, tá? De fato, um pai presente planta coragem, né, e colhe resiliência. As experiências de apego se consolidam nisso que a gente está chamando aqui de representações mentais ou mapas mentais. São os famosos modelos internos de funcionamento. Eles são, de fato, como mapas, mas mapas inconscientes, que a criança cria sobre si próprio e sobre as outras pessoas, tá? Então, coisas que elas podem perguntar a partir desse mapa mental. Quem sou eu? Eu sou amado?
Eu posso confiar nas pessoas? Eu sou digno de amor? Né? O mundo é seguro ou é uma ameaça? Tá? Vejam que esses modelos não são fixos, elas podem ser reatualizados pela própria criança de tempo em tempo, ao longo da vida, né? Através de quê? Através das novas experiências que ele tem de vínculo. Tá? Inclusive no contexto terapêutico. A Renata tem provavelmente diariamente renovações de vínculos com essas crianças, e essas crianças vão então. Com esses mapas, tendo confirmações do que são, se são amadas, se pode confiar, se as pessoas que estão no seu entorno são pessoas que estarão prontas para ela, prontas no sentido de prontidão mesmo. Esses são os modelos mais comuns, de internos de funcionamento. Lembrando que tudo isso, pode ocorrer de forma consciente e de modo também inconsciente. Vejam que riqueza que é, todo o ser humano e, nesse caso, a mente dessas criancinhas. Tá? E o que significa, gente, ser uma base segura? Eu estou aqui propondo que o pai seja essa base segura. Algumas coisas diretamente, falando, e que pode ser considerado até, digamos, como formas práticas, né, de ajudar a criança. Então, mostrar que é uma presença confiável, está lá o tempo todo, né, de forma atenta, olhando a criança, o seu filho, e dando a essas pessoas, a essa criança, respostas interessantes, que ensinem, que apoiem, que acolham, tá? Respostas sensíveis, a escutar, recolher, e validar as emoções dessas crianças. Uma presença segura também, uma base segura, é aquela que estimula a exploração, ou seja, encoraja a criança o tempo todo, a tentar as coisas, a conseguir as coisas por si próprio, sem superproteção. Eu fico horrorizado quando vejo uma criança com alguma deficiência ou não, sendo cerceado na sua experiência de explorar. Né? Por que eu digo cerceado? Porque cada vez que um pai ou uma mãe ou qualquer outra pessoa vai ali, pondo mãozinha do lado, segura, eles estão de fato, prejudicando a autonomia da criança. Tá? Tem um cinto que é usado no. Eu não sei nem se tem no Brasil, eu sei que tem nos Estados Unidos, em crianças autistas, então um cinto na criança e tem ligado a um fio que desculpa, é um cinto na criança, com uma cinta ligando a um cinto no pai ou no cuidador, e ficam ali mais ou menos a 1 metro, 1 metro e meio de distância, sem ter que ficar segurando a mão. Tá? Sem ter que ficar com aquela coisa de não, não vai, corre aqui. A criança então fica com a oportunidade de ir andando, e se interessar por alguma coisa, ele vai parar. E o cuidador, pai, mãe, qualquer que seja, ele para, né, porque sentiu a tensão na própria cintura. Tá? E se a criança começa a andar, ele sente, tem aquele espaço então, e dá a ela uma sensação de estar sendo protegida, mas não cerceada da sua própria liberdade e autonomia. Tá bom? Então, presença, a base segura é uma presença confiável, e isso é muito mais poderoso do que 1.000 palavras, que possam ser ditas. Mas ainda assim, a gente tem barreiras frequentes, principalmente para os pais, e graças a Deus temos superação também. É claro que muitos pais enfrentam dificuldades para participar da vida do filho. Né? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo a condição, não só pais, mas como mães também. Né? Alguns, principalmente pais nesse caso, se sentem inseguros diante da deficiência do filho, tá? Então eles olham, não sabem como lidar, têm medo de fazer
digamos, uma ação inadequada. Outros são pressionados pela própria vida. Ah, tá, desculpa, eu já falo disso. Mas são pressionados pela própria vida, são as pressões externas, como o trabalho, sociedade, ou mesmo, né, esse foco excessivo na mãe, porque eles acreditam que a mãe cuida melhor, do que ele próprio. Mas, então veja, vou repetir isso aqui. Algumas barreiras básicas: insegurança diante da própria deficiência da criança, um foco excessivo na capacidade da mãe em cuidar do filho, pressões externas como o trabalho e sociedade, e aqui o que é mais frequente é o trabalho como obstáculo. Tá? Mas é importante, muito importante lembrar que as crianças não sentem apenas a nossa presença física, tá? Elas sentem também a nossa presença emocional. Eles sentem a presença emocional. Quer dizer, não basta você, eu estava conversando com a Renata antes do início do nosso trabalho, não basta eu estar com meu filho e assistir o jogo que está passando aí na televisão, né? Não basta eu estar com meu filho e ficar conversando com a minha esposa. Sabe? Não basta estar com o filho e ficar fazendo as próprias unhas, sei lá. Tem que dar foco total, concentrar-se na criança, porque isso envolve não só o cuidado mesmo, como também a presença emocional, que é fundamental para essa criança. Então, a pergunta que eu faço para vocês é essa: de que maneira, façam essa pergunta a si próprios, de que maneira o meu filho sente a minha presença? A emoção da criança vai dar a resposta para vocês, tá? Por qualquer tipo, mesmo frente a qualquer tipo de deficiência, tá? Pode ter certeza que ele vai estar processando isso. Muito bem. Temos as barreiras e como superá-las. Isso não exige muito heroísmo, mas pequenos passos consistentes. Tá? É preciso aceitar, por exemplo, as próprias limitações. Tá? E, ao mesmo tempo, criar alguns rituais de vínculos. Como é que a gente cria isso? Contando histórias, fazendo passeios. E, às vezes, o passeio pode ser mesmo repetido, no mesmo lugar. eh, na mesma praça, na mesma casa da avó, sabe? Alguns jogos. E a ideia qual é? É fortalecer o vínculo que a gente tem com essa criança, tá? Então, ler histórias é bom, dar o passeio, como eu falei, ou brincar juntos aí fazendo algum jogo. Fundamental, papai, né, que participem das terapias, mesmo que seja apenas como um observador. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Tá? Então, pequenas mudanças, mas sempre repetidas com muito amor, a gente percebe que constroem transformações na vida da criança. Cada gesto de presença fortalece o apego entre pai e filho, né, nessa experiência. Ok. Uma vez, eu estou me lembrando de um pai que no início da relação ele era muito distante do filho. Aí um dia, né, ele decidiu, assim, eu vou acompanhar a terapia do meu filho, né? No começo ele apenas observava, ele olhava muito timidamente, às vezes envergonhado pela presença do psicólogo ou da psicóloga, e aos poucos esse pai começou a interagir, né? Ele começou a reforçar os estímulos à criança, a participar, até a brincar junto em sessões de ludoterapia. Né? O resultado, meus amigos, foi impressionante. Né? O vínculo realmente se fortaleceu, a autoconfiança da criança mais uma vez aí floresceu, e as sessões de terapia dessa criança se tornaram cada vez mais eficazes. Tá? É por isso que eu sempre digo que, mesmo diante das dificuldades, aqui, né, você pode tentar de novo e atingir, né, essa contribuição, uma contribuição de fato efetiva para o tratamento, dos seus filhos. Tá?
Quando o pai se aproxima, de fato, a criança floresce. Isso é fundamental. Bom, paternidade e resiliência, também você é objetivo nesse aqui. Temos que aceitar que a presença do pai, né, transmite coragem. Então, você que é pai, né, aceite essa informação, porque ela é real. Você que é mãe, informe ao seu marido, ao pai da criança, que ele transmite mais coragem do que você. Tá? Uma hora dessa, quem quiser pode fazer contato comigo. Aqui tem o meu contato, o www.psipaulo.cesar, e eu posso explicar com mais detalhes isso, tá? Porque tem toda uma questão aí de sexo, é, enfim, genética. Resiliência, nasce de uma mensagem. Mensagem talvez uma das mais importantes para essa criança. Eu acredito em você. Olha como eu estou fazendo. Eu acredito em você. Tá? A criança tem que perceber isso. Mesmo diante das dificuldades, eu repito, a gente pode tentar de novo a fazer essas coisas. Agora vamos fazer algumas questões aqui para vocês me responderem. Vou até abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Perguntas aos pais, então. Ah, de que maneira, faço essa pergunta para você, mas gostaríamos de ouvir a resposta aqui. De que maneira o meu filho sente a minha presença? Alguém ousa, arrisca contribuir com uma resposta? Todo mundo envergonhado? Não, tá bom. De que maneira meu filho percebe a minha presença? Que mensagens transmito com os meus gestos, com a minha palavra, com o meu silêncio? Ninguém? Eu sou de fato uma base segura para o meu filho? Pessoal, pensem um pouco sobre isso. Eu vou até pular, né, considerando que vocês estão inibidos, mas eu vou passar para outras perguntas e gostaria de ouvir a resposta de vocês. E quando o pai está ausente, como é que resolve isso? Alguém arrisca uma resposta? Psicólogos da sala, temos três aí, né? Além de mim. Oi, boa Oi, noite. Paulo. Oi, boa Aí, noite. Isso. Oi, não, eu só ia fazer um comentário. Aqui a minha família é monoparental, né? Então Tá? eu sou a mãe e o pai, né? Bom, então Sim. é, a sua pergunta é quando o pai está ausente? Sim. É uma questão assim, no meu caso, né, que a presença do pai sempre foi ausente, porque a minha filha só tem eu como mãe. Muitas vezes eu mostro assim, eu lido através de alguns exemplos, né? Boa. Eu pego modelos de família onde tem um pai e acabo passando para minha filha, pelo menos eu passava, né, quando ela era criança, não agora. Aham. Mas continua. Alguns exemplos, né? Como é uma família com o pai e com a mãe, e uma família só eu exercendo Os dois papéis. essa é a educação e trazendo esse modelo de família para minha filha, né? Sim, sim. E ela dá alguma resposta? Sim, eu acho que, lógico, a ausência sempre ela existe, né? Mas Sim. é como você falou anteriormente, e muito importante a presença, né? A presença constante. E eu, pelo menos, tentei fazer isso sempre, né, com a minha filha, Boa. participando ela em várias atividades, mas sempre participando, estando com ela, né? Muito Então, bom. quando ela, por exemplo, ela fez várias atividades, como teatro, lógico, participava de atividades extracurriculares, né, da escola, Aham.
eu era convidada, e eu era convidada como a família, por eu ser, né, eu e ela. Então, eu procurei sempre, em todos esses momentos, estar presente mesmo, né? Muito bem. Aham, muito bem. É. Tem que estar presente mesmo, e eu agradeço aí que você tenha compartilhado isso, Nilza, porque alguns não têm coragem de fazer isso, né? De compartilhar e lidar com essa realidade. Mas eu coloco a sua pergunta, a sua resposta, não, a sua condição, mas Hum, para isso aqui, mãe solo, né? ok. Mãe solo. Então, mãe solo podem sim oferecer um apego seguro, essa é a resposta complementar que eu tinha deixado já pronta, mas a presença de figuras masculinas, de referências, né? Avós, tios, padrinhos, tal, isso também ajuda uma criança a integrar modelos de identificação. Tá? Não é só eu estou respondendo para você, mas estou falando para todos, né? Então, numa situação de ser mãe solo, né, procurem sim a participação de parentes masculinos, que sejam referência, eventualmente até amigos, né, que possam dar de fato uma mostrar o outro lado da moeda. Tá bom? Mostrou, já tem a mãe, agora está mostrando o que é mulher, e eu vou agora mostrar o homem como é que age, como é que para a criança se preparar um pouco mais. Eu vou Ok. voltar um pouquinho aqui, ó, né? A ausência paterna, ela pode ser parcialmente compensada por outras figuras de apego. Veja como é, né? Então, a Milza colocou uma condição cuja resposta é a integração da criança, a formação de vínculos com figuras masculinas, para que ela possa aprender uma outra parte da vida. Quer dizer, o importante é que a criança tenha alguém que ofereça cuidado consistente, mas nada substitui plenamente. Você pode resolver tal, mas plenamente, especialmente. E aqui não é o caso da Milza, especialmente quando existiu o pai, né? Mas ele, por N motivos, não participa de nada da vida do filho. Essa é a figura paterna ausente, tá bom? Bom, outra perguntinha. O que fazer se o pai é inseguro ou acha que não sabe cuidar? Alguém arrisca? Qualquer um. Paulo, vou falar por algumas pessoas que eu atendo, tá? Sim. Sobre essa tua pergunta. Eu escuto de alguns pais, exatamente, era uma das perguntas que eu havia deixado para fazer no final. Sobre, você explicou um pouco no começo sobre o papel cultural, onde o pai é o provedor e a mãe é a Aham. cuidadora. E, embora essa seja uma demanda de muitas das mães, sobrecarga, falta de divisão de tarefas, é, e várias demandas relacionadas a isso, existe uma tendência forte ainda, principalmente nas famílias onde a mãe precisou abandonar a carreira e o pai precisou, de Sim. repente, de uma dupla jornada para poder compensar, uma autocobrança de que esse papel é só meu, né? Sim, E sim, aí sim, sim, sim. acaba fortalecendo ainda os papéis que deveriam ser cada vez mais distribuídos. Com certeza. Então, é uma realidade. É. E vamos pensar também na mãe insegura ou narcisista que acha que só ela é capaz de prover à criança dos cuidados domésticos, digamos, não é? Isso, então aí vem como consequência aquele excesso de foco na sabedoria, aspas, da mãe nos cuidados com a criança, tá? Mas vamos ver qual é a resposta que eu preparei. O essencial não é saber tudo, mas estar disponível, gente, presente e disposto a aprender com o filho, tá? Então, puxa vida, o cara trabalha 10 horas por dia, sobra meia hora para ficar com o filho. Quando ficar, se entrega. Tá? Se entrega mesmo, se envolve com a criança, é, concentração e foco total na criança, no filho. Eu diria que isso vale até
a vida adulta, tá? Ou pelo menos na adolescência. Então, tá ali presente. Quando conversar com o filho ou a filha, né? Descobrir, caminhar juntos. Mais uma pergunta aqui. Essa já foi. Existe diferença entre apego ao pai e apego à criança, à mãe? Ninguém? Quem não quiser falar, pode escrever aqui no chat que eu estou acompanhando. Ah, também, né? Bom, mas vamos dar a resposta, né? Quer dizer, ambos são de fato fundamentais. Não há essa digamos, importância maior de um ou outro. O vínculo materno é sempre mais percebido como fonte primária de cuidado, né? Enquanto o vínculo paterno ele funciona como base para exploração e validação, né? Mas cada família cria os seus próprios hábitos, os seus próprios jeitos. Lembrar que a coisa funciona segundo tradição, um certo conservadorismo nisso, né? Quer dizer, a criança até uma determinada idade, ela não enxerga do lado de fora. Então, o mundo para ela é mãe e casa, a casa do lar, tá? Mas ele começa a perceber que o pai todo dia sai de manhã e volta de noite. Sai de manhã, até um dia ela pergunta, puxa, pergunta para si mesma, caramba, parece que tem coisa fora daqui de casa, né? Então vai formando, nesse caso, a noção de um mundo maior, que não é só o lar que ele vive, tá? E aí passa depois a compreender também o papel tradicional. Eu estou me referindo a uma formação, é uma informação conservadora, né? Porque as mães hoje também saem para trabalhar, mas ele vai então aprendendo com esse vai e vem do pai e agora também da mãe, que existe é, a fonte de alimentação, os recursos são buscados fora de casa, tá? Então, não se esqueçam disso também. O apego pode mudar ao longo da vida, gente? Ó, lógico que pode mudar, a gente vai tendo experiências diversificadas, né? E que, esperando que sejam experiências essas seguras e acolhedoras, inclusive na própria psicoterapia, podem modificar modelos internos inseguros e promover a resiliência mesmo em adultos. Lembram-se lá daqueles modelos internos, seguros, que tem um mapa mental, tal. A pessoa vai revendo todas as suas seus paradigmas, seus conceitos, e isso pode modificar vários modelos internos, principalmente os inseguros, e gerar com isso uma condição de melhor resistência, portanto, resiliência. Tá? Vamos ver aqui. Bom, enfim, a gente está chegando próximo já. É, quais os caminhos práticos para o pai, nesse caso, tendo como foco a participação dele? Uma delas são três coisinhas básicas. Estar presente nas consultas em psicoterapia. Tá? Acompanha, é permitido isso. Né? Interaja com eles nessas consultas. Tá? Não fica só dependendo do psicólogo ou da psicóloga. Tá? Segundo ponto, valorizar as conquistas, todas as conquistas. Conseguiu dar, digamos, um passo, conseguiu fazer uma interação, com mais confiança. Ahn, Nossa, conseguiu entender uma explicação, às vezes em situações, eu estou colocando aqui, de maior gravidade. Valorizem tudo que for possível para a criança, então, reconhecer em si próprio a sua capacidade, tá? E validar as emoções. Eu lembro de uma criança, ela tinha PGP, desculpe, paralisia geral progressiva, e eu ia no hospital, então, e um dia ela conseguiu expressar, ela não tinha dicção boa, mas ela conseguiu se expressar que gostava de uma música. A música era Fuscão Preto. Vocês se lembram disso? Né? Fuscão Preto. E essa criança. Aí um dia eu levei o violão no hospital. Levei um violão, comecei a cantar. Essa criança
sabe? Presentificou-se totalmente, parece que saiu do limbo, né? E ficou interagindo, e eu valorizava aquela conquista. Ele fez com que eu levasse o violão, né? E eu, por minha vez, validava a felicidade dele. Olha, foi uma experiência, deu até emoção em mim agora, desculpem. Foi uma experiência maravilhosa, né? Ver aquela criança revelar-se daquele jeito. O único problema é que ele não queria mais que parasse, né? E eu tinha que ir embora. Mas foi uma experiência fantástica mesmo. Coisa que a gente pode oferecer a essas crianças, principalmente sendo nossos filhos, né? Bom, a síntese, então, para o nosso trabalho, eu quero reforçar algumas ideias que são, a meu ver, fundamentais. Uma delas, a primeira, é que o apego é essencial, tá? Não tem como negar isso. Segundo conceito que temos que confirmar e levar isso para sempre. O pai é único, ele é insubstituível. Tá? As crianças com algum grau de deficiência precisam mais ainda dessa base segura que o pai representa. Tá? Gente, a maior herança que um pai pode deixar é a certeza de que seu filho é amado e é capaz. Essa certeza vale mais do que qualquer bem, tá? Bem material, eu me refiro, porque se inscreve no coração da criança e em sua memória. E você também vai ter isso tatuado em seu peito, no seu coração, e nunca mais vai esquecer disso. A certeza que o filho é amado e que reúne capacidade para lidar com as várias experiências da vida. Tá bom? Eu iria fazer perguntas, mas dado o avançado da hora, eu vou passar aqui para a minha propaganda. Tem dois livros que eu acho interessantes, de minha autoria. Esse livro, Filhos Pedem Atenção, Pais Buscam Respostas, ainda em e-book, está disponível no Kindle, mas é um livro bem interessante, principalmente para filhos adolescentes. Tá? Então, aqui tem uma relação, eu apresento um problema e depois eu explico como é que isso acontece. E como é que se resolve, na verdade, o problema do adolescente. E para os adultos que gostem de psicologia, esse livro é um sucesso. Uma falta de modéstia, né? Adultos em Terapia são reflexões sobre a existência, né? A vida e psicoterapia. Mas as pessoas que estão adquirindo realmente estão gostando muito. Bom, eu queria só informar a respeito disso. E, por fim, eu quero, de fato, agradecer profundamente a presença de vocês, são poucas, mas significativas. Esse encontro é muito mais do que uma palestra, é um convite, eu diria, um convite para que cada pai leve consigo essa, digamos, a convicção, né, de que sua presença tem poder transformador. Muito obrigado a todos e deixo agora um espaço para debate, perguntas, com a contribuição também da nossa querida Renata. Ok. Oi, Paulo. Oh, Queria só fazer aqui um suporte à tua propaganda. hum, Eu vou usar até o exemplo de uma pessoa que está presente aqui na sala, sem citar nome para não expor ninguém, aham, mas a minha paciente mais engajada de todos os tempos está aqui presente. Eu tenho certeza que essa pessoa que eu não vou citar claro, quem é, claro. com certeza é um grande exemplo de como a terapia para o adulto ela é transformadora, Sim, né? sim, 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 Então, sim. para quem tiver a oportunidade de poder ter aí essa leitura que você indica, também recomendo. É, Inclusive, não li ainda, tomei conhecimento faz pouco tempo, pretendo para poder sim, indicar até para outras pessoas. sim, Paulo, tinha separado algumas perguntas referente à temática, mas ao te ouvir falar, todas elas foram já sanadas durante tua fala. tá bom. Reforço a questão, né, da realidade da família típica. É uma Sim, realidade bem específica, né? É aquela realidade do pai que muitas vezes quer participar e por N motivos não consegue. E você sim, fala muito bem quando você cita o tempo de qualidade.
Para a maioria deles, acredito que o horário comercial, o horário ali durante a rotina seja difícil por conta de toda a vida Claro, profissional, né? Toda a necessidade de prover que, querendo ou não, acaba sendo o papel da maioria, mas o sim. tempo de qualidade, naquele momentinho ali, no jantar, na hora de dar um banho, acho que você reforçou Isso, muito essa questão, né, do estar presente mesmo. uhum, com Isso certeza. não é sobre quantidade, né? Afinal, é sobre qualidade. Qualidade de envolvimento e formação de apego, né? De vínculo. Muito bom. Exatamente. Acho que você trouxe muito bem essa parte. Muito bom. Bom, mais de 9 já, passamos do previsto, É, né? Queria agradecer a sua presença, a sua obrigado. disponibilidade de poder falar para tantas pessoas, as presentes e aquelas que poderão também ter acesso depois na Sim, gravação. sim. Aham. E cita pra gente teu site, o teu canal do YouTube, porque você tem um canal do É, YouTube bem rico, né? tem. Eu até diminuí um pouco, mas tem muita coisa lá que é canal do psicólogo. É fácil esse. Eu vou abrir aqui de novo só para mostrar para vocês. Facinho de achar. É, Tá sim. então, na última página, tem aqui um link que tem todos os meus contatos, tá? Telefone, e-mail e tudo mais. www.psipaulocesar.psc.br. E também, por excesso de zelo, em cada página tem a mesma coisa. Olha, você vê que está aqui, né? Vai sendo repetido. Então, quando você distribuir o PDF da palestra, Ah, vai maravilha. junto os contatos. E Ah, ótimo. recomendo sempre usar o WhatsApp porque a gente está atendendo e às vezes não tem como atender uma ligação, né? Mas e-mail e tudo mais. Obrigada, então, Paulo, novamente. Obrigada Obrigado a para todo você. mundo que compareceu, que entrou aqui para assistir, que ficou até o final. Paulo, tem alguns agradecimentos aqui no chat, depois você dá uma olhadinha nos feedbacks que o pessoal escreveu Ah, tá aqui. bom, ok, vou olhar. E é Aham. isso. Tá Pessoal, bom. sigam o Paulo, acompanhem o conteúdo dele, adquiram o livro. Gente, obrigado. Eu vou encerrar aqui então. E fico a não ser que alguém queira fazer alguma pergunta. Mariana, a Muito Rogéria esclarecedor. saiu, né? Obrigada pela apresentação, obrigada por compartilhar. Esse conhecimento foi de Tá, muita ajuda para minha família. Deus te abençoe. tá Muito bom. legal, obrigada pela apresentação. Aqui resumindo aqui os comentários aqui do Tá chat. bom. Ok. Então, boa noite, gente. Um abraço a Boa todos, semana, viu? obrigada, pessoal. Boa noite, bom Obrigado. descanso. Tchau. Boa noite, obrigado. Obrigado a você.